Muitos casais se apaixonam pelas diferenças, mas alguns anos depois começam a brigar exatamente por causa delas. No começo do relacionamento, aquela diferença parece perfeita. Um fala mais, o outro escuta mais, um gosta de compartilhar tudo que vivenciou no dia, o outro é mais reservado. E no início, isso até parece equilíbrio, mas com o passar do tempo, aquilo que parecia complementar pode começar a gerar frustração dentro do casamento. Porque uma hora um começa a pensar: será que meu parceiro realmente se interessa por mim? E o outro começa a pensar: por que parece que eu nunca estou fazendo o suficiente? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre como personalidades diferentes podem começar a gerar conflito na comunicação do casal, mesmo quando ainda existe amor. No meu casamento, e também acompanhando outros casais ao longo do tempo, eu percebo um padrão muito comum. Muitos conflitos que acontecem dentro do relacionamento não é por falta de amor. Eles começam por diferenças na forma de se comunicar. Existem pessoas que processam a vida falando. Elas precisam conversar para organizar os pensamentos, para dividir sentimentos e para se sentir conectadas. Para essas pessoas, conversar não é apenas contar o que aconteceu. É uma forma de proximidade emocional. Mas também existem aquelas pessoas que processam a vida de forma mais silenciosa. Elas pensam mais antes de falar, observam mais e falam menos. E muitas vezes elas acreditam que mesmo estando presentes é uma forma de demonstrar amor. Nenhum dos dois está errado. O problema começa quando essas duas formas diferentes de comunicação passam a se interpretar de forma errada. Normalmente, dentro de um relacionamento existem dois perfis de comunicação. O primeiro perfil é o da pessoa que precisa conversar para se sentir conectada. Ela gosta de compartilhar como foi o seu dia, o que aconteceu no trabalho, o que sentiu em determinada situação, ou até mesmo o que está pensando sobre a vida. Para ela, conversar é uma forma de manter o relacionamento vivo. É como se a conversa fosse uma ponte que mantém os dois próximos. Mas também existe o outro perfil. Aquela pessoa que não sente a necessidade de falar o tempo todo. Ela escuta mais, observa mais e muitas vezes acredita que o silêncio significa paz dentro do relacionamento. No começo, isso até pode parecer perfeito, porque um fala e o outro só escuta. Só que depois de alguns anos, essa dinâmica pode começar a mudar, porque quem fala mais pode começar a sentir que está falando sozinho, e quem fala menos começa a sentir que está sendo pressionado o tempo todo. E aí começam pequenos conflitos que muitas vezes o casal nem percebe de onde estão vindo. Eu já conversei com alguns casais que me disseram algo assim: Pamela, parece que a gente não conversa mais. Mas quando você começa a observar a rotina deles, eles falam o tempo todo. Falam sobre contas, sobre tarefas de casa, sobre filhos. Só que existe uma grande diferença entre falar sobre rotina e compartilhar a vida. E aos poucos, muitos casais vão deixando de compartilhar o que realmente acontece dentro deles. Um começa a falar menos, o outro começa a parar de tentar. E sem perceber, o casal entra no modo automático dentro do relacionamento. Eles continuam vivendo juntos, mas param de dividir o que realmente está acontecendo no coração. E é nesse momento que surgem interpretações que começam a machucar o relacionamento. Aquele que fala mais começa a pensar: meu parceiro não se interessa mais pelo que eu sinto. Enquanto isso, a pessoa mais reservada começa a pensar: parece que tudo que eu faço nunca é suficiente. Percebe o que acontece? Nenhum dos dois está tentando machucar o outro. Eles só estão reagindo de acordo com a própria personalidade. E quando o casal não entende isso, a diferença que antes parecia complementar começa a se transformar em conflito. O grande erro é interpretar o comportamento do outro como falta de amor. Aquele que fala mais interpreta o silêncio como desinteresse. E quem fala menos interpreta a cobrança como pressão. E aos poucos, a conversa vai diminuindo dentro do relacionamento. E não porque o amor acabou, mas porque o casal ainda não encontrou uma forma saudável de equilibrar essas diferenças. Uma prática simples que eu costumo sugerir para muitos casais é criar um pequeno momento de conversa diário. Algo muito simples. No final do dia, cada um compartilha 3 coisas que aconteceram durante a sua rotina e como se sentiu em relação a elas. Não precisa ser uma conversa longa e muito menos perfeita, mas quando o casal cria esse pequeno espaço todos os dias, algo muito importante começa a acontecer.
acontecer. A conversa volta a fluir naturalmente e o casal volta a sentir que está compartilhando a vida um com o outro. Porque no casamento não basta dividir a casa, as contas ou as responsabilidades. Casamento também é continuar dividindo a vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. No seu relacionamento, vocês ainda conversam de verdade? Ou só falam sobre rotina? Deixa aqui nos comentários.